e os gemidos que eles ouviram talvez fossem de almas penadas que habitam ainda aquele lugar. Este relato foi enviado pela Solange e ela nos conta que mora em Valinhos, na região de Campinas, no estado de São Paulo, e fala também que no final dos anos 90, ela e os pais dela foram até a cidade de Descalvado com a intenção de visitar uns familiares que há muitos anos eles não viam e que essas pessoas moram em uma das fazendas existentes naquela cidade. Eles foram de carro e ao chegarem naquele lugar, naquele município, já era um pouco tarde quando eles começaram a transitar por uma estrada de terra que levava até a fazenda onde provavelmente os amigos e parentes dessas pessoas estavam morando, trabalhavam e moravam naquele lugar. Infelizmente, durante a passagem por aquela estrada de terra, que o pai da Solange pouco conhecia, o carro acabou ficando sem combustível. Ele desceu do veículo e ficou aguardando que alguém passasse por ali, a fim de que eles pudessem conseguir um pouco de gasolina. Alguém parasse ali perto deles e tivesse a intenção de ajudá-los, para que eles pudessem chegar novamente até um posto de combustível e assim eles abasteceriam o seu veículo e seguiriam o trajeto até chegar na fazenda onde os seus parentes estavam morando. Ficaram mais de 2 horas parados naquela estrada de terra e a noite estava se aproximando, já havia estrelas no céu e não passava ninguém por ali. Nenhum veículo estava dando sinal de que estava chegando até o lugar onde eles pararam com o carro deles. O pai da Solange já demonstrava muita preocupação, mas ele não falava nada para não assustar a menina, que naquele tempo ela tinha entre 13 e 14 anos, mas a mãe da Solange também estava conversando com o esposo dela, já demonstrava muita preocupação, porque eles não queriam passar a noite parados naquela estrada de terra. O lugar provavelmente ficaria muito escuro, eles nem saberiam se haveria lua naquela noite para que iluminasse um pouco aquele lugar. E assim a noite foi cada vez mais escurecendo toda aquela região. A Solange estava dentro do carro, ela não desceu, ficou lá dentro e ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que o pai estava precisando de ajuda e contava que alguém pudesse passar por ali naquele momento para ajudá-los a sair daquela estrada de terra, porque estava um pouco distante da cidade e teriam muita dificuldade para ir caminhando até um posto de combustível e voltar novamente com um galão cheio de gasolina para poder colocar no carro e assim eles poderiam sair, ir até a fazenda ou procurar um lugar na cidade onde eles poderiam passar a noite. E durante a manhã eles seguiriam o rumo daquela região rural até chegar ao lugar onde os parentes estavam trabalhando e moravam ali também. As horas foram passando e nada de aparecer alguém para prestar ajuda, prestar socorro àquela família que tanto estava precisando naquele momento. E torciam, claro, para que surgisse alguém com algum veículo, pelo menos um trator que viesse ali. Já seria de grande ajuda se a pessoa pudesse oferecer a eles para que eles pudessem sair de onde estavam parados. Mas nada, não aparecia ninguém. Era por volta mais ou menos de umas 10 horas da noite. A Solange disse que ela olhou para o pai e a mãe lá fora. Ela viu o vulto dos dois conversando e parecia que eles ficaram um pouco assustados. O homem apontava para a mãe da Solange para que fosse até o carro e dizia algumas palavras que a Solange não entendeu direito. Talvez fosse, vai no carro, fica lá com a nossa filha, eu fico aqui fora sozinho. A mãe da Solange foi até o veículo, abriu a porta, entrou e fechou rapidamente. A Solange perguntou para ela: o que aconteceu, mãe? A senhora parece que está um pouco assustada. E a mãe dela disse: não foi nada, minha filha, fique calma, fique tranquila. Daqui a pouco vai aparecer alguém com algum carro aqui e o seu pai vai pedir um pouco de gasolina para que a gente possa voltar até a cidade e amanhã de manhã a gente vai até a fazenda para encontrar os nossos parentes. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem. Daqui a pouco já aparece alguém e vai nos ajudar. Enquanto elas estavam conversando, elas olharam para o homem lá fora e viram que ele estava meio agitado. Não demorou muito e o homem também começou a voltar rapidamente para o veículo. Com passos largos, bem depressa, ele chegou na porta do motorista, abriu, entrou e fechou rapidamente. Ficou olhando lá para fora, não falava nada. Mas a Solange percebeu que a respiração dele estava alterada. E a esposa dele perguntou: o que foi, amor? O que foi, meu bem? O que aconteceu? O que você viu? Algum bicho, algum animal surgiu ali? Ele olhava para a mãe da Solange, balançou a cabeça negativamente, mas não falou nenhuma palavra. De repente,
ele só fez sinal para mãe e para Solange ficarem quietos, para que não falassem nada. Houve silêncio, não se ouvia nada, exceto algum barulho de grilo que estava no mato ali fora. Logo eles começaram a ouvir gemidos. E não era gemido de uma pessoa somente. Parecia que havia mais pessoas ali gemendo. Era gemido assim de pessoa que estava sofrendo. Parecia alguém que estava precisando de ajuda. Alguma pessoa que estava machucada. Ou estavam brigando. Não dava para saber exatamente o que era. Mas era gemidos de pessoas que estavam vindo naquela direção. E aquele som de gemido ficava cada vez mais forte. A Solange ficou com medo, ela disse que se assustou. Ela deitou no banco de trás, se encolheu e colocou a mão nos ouvidos, tentando não ouvir nada. Mas ela olhava para os pais que estavam nos bancos da frente. A reação deles, que eles também estavam muito assustados com o que estava acontecendo. Com os ouvidos tapados e os olhos cerrados, Solange, assustada, não queria ouvir nem ver nada. Em poucos minutos, logo a mãe dela disse: "Ai, graças a Deus, tá vindo alguém ali, tá vindo umas pessoas ali, estou vendo." E falou para o marido dela que a ajuda estava vindo até eles. Enquanto a mãe da Solange estava falando, a Solange sentou-se no banco de trás e começou a olhar lá para frente também, na frente do veículo, e viu que realmente estava vindo algumas pessoas. Estavam vindo bem devagar, mas estavam se aproximando do veículo. Eles ficaram até animados, lógico, queriam sair dali e talvez fosse a oportunidade deles poderem ir embora e receber a ajuda de algumas pessoas que estavam vindo até eles. Mas o pior ainda estava para acontecer. Aquelas pessoas que estavam se aproximando, ao chegarem mais ou menos a uns 10 metros do veículo, aquelas pessoas começaram a desaparecer. Assim como elas surgiram do nada, também foram desaparecendo naquela escuridão. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Solange, naquela hora, ficou com mais medo ainda e pediu para a mãe dela: "Vem para o banco de trás, mãe. Vem aqui comigo. Passe aqui atrás, mãe." A mãe da Solange não desceu do veículo para entrar pela porta do passageiro para ir para o banco traseiro. Ela passou e entre os dois bancos da frente ficou sentada junto com a Solange, lá no banco de trás do carro. E o pai dela falava para elas: fiquem quietas. Eu acho que essas pessoas entraram ali no mato. Talvez exista algum rio por aqui e essas pessoas podem ser pescadores que vieram até aquele lugar e entraram por um caminho ali no meio do mato e foram na direção do rio. Por isso eles não chegaram até o carro. Mas a Solange sabia que não foi isso que aconteceu, porque ela viu que as pessoas foram sumindo, desaparecendo, como se fosse uma fumaça solta no ar que sumia de repente diante dos olhos dela. Mas enfim, a ajuda não chegou naquela noite. Somente quando estava amanhecendo, quando o sol já estava surgindo, é que eles conseguiram ajuda. Um homem passou com um trator por ali, talvez um funcionário de uma fazenda que tinha ido embora antes do anoitecer. Naquela manhã ele estava seguindo novamente para a fazenda para fazer o seu trabalho. O homem parou o trator ali e ajudou. Ele estava com um pouco de gasolina num galão e ele vendeu aquela gasolina, a reserva, para o pai da Solange. Eles abasteceram o veículo do jeito que podiam ali e depois eles seguiram até a cidade para reabastecer o carro. E somente depois, umas 10, 11 horas da manhã, é que eles conseguiram chegar até a fazenda onde os parentes deles moravam. Esse acontecimento ficou na cabeça da Solange e ela nunca mais esqueceu. Até hoje ela diz que não sabe o que realmente aconteceu naquele lugar. Existe uma história que envolve aquelas ruas de terra, uma história de brigas, de lutas, disputas por terras, por ganhos da época rica do café que passavam por ali, que envolvia os fazendeiros, e muitas pessoas acreditam que aquelas ruas ficaram assombradas por espíritos e os gemidos que eles ouviram talvez fossem de almas penadas que habitam ainda aquele lugar.